Graças a Deus. Quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho, né, do que a gente está meditando durante a semana. Eu acho que a gente teve uma boa introdução. Vou começar a fazer assim agora. Colocar todo mundo para falar antes, que daí já introduz, eu só venho e pá. Né? Que já começamos todos falando, né? A Soraya falou sobre a perseverança, a Rávila, o Lucas, cada um dentro da sua essência, com o seu objetivo, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor foi falando comigo durante a semana e que eu anotei com vocês sobre, de fato, perseverar, né, que é o tema da semana. A gente está falando esse mês todo sobre crescer, né, diante de Deus e diante dos homens, e essa semana, de forma específica, né, crescendo em graça diante dos homens com a perseverança e a harmonia. Né? E combina com o outro, né? Porque é quase impossível perseverar em Deus e com os irmãos sem harmonia, porque sem harmonia lascou, né? Então, assim, tem as suas diferenças, a gente conversou em alguns grupos que tivemos durante a semana, né? Tem as suas diferenças entre os irmãos. Vocês estão conseguindo prestar atenção em mim? Foca aqui, tá, gente? Deixa a criança ser feliz. Não, eu tô dando graças a Deus que ele tá de boa, brincando, que criança, quando não quer brincar, é que é o problema. Só não derruba o pessoal do YouTube, Azaf. Mas assim, né, as pessoas, elas vão ter as suas diferenças, porém, dá para encaixar como uma engrenagem, né? Os motores, as coisas, as peças são diferentes, mas elas se encaixam e quando elas estão perfeitamente encaixadas, elas estão funcionando em harmonia, né? E a ideia é a gente compartilhar, e eu vou falar um pouco mais na ênfase de perseverar, mas junto com isso, entendam que é quase impossível perseverar sem harmonia, porque sem harmonia fica cansativo e a gente acaba desistindo, e aí desistência não é perseverança, né? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui, pela vida daqueles que estão assistindo essa palavra através do YouTube, obrigada pela tecnologia, pela oportunidade mesmo de poder receber aqueles irmãos que não puderam estar aqui presencialmente, mas podem ouvir um pouco mais da tua palavra e fazer parte da família, mesmo distante, Senhor. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nessa noite. O Senhor continue falando comigo e continue falando com os irmãos como o Senhor já começou, Senhor. Que seja o teu Santo Espírito fluindo nesse lugar. Fala ao nosso coração, Senhor. Mantenha o coração de cada um aqui alinhado, os ouvidos, Senhor, abertos para a tua palavra. Nós cancelamos agora todo pensamento que não gera esperança, tudo que de alguma forma pode nos distrair, Senhor. Nós cancelamos agora e pedimos, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, flui com o teu Espírito, nos leva a um lugar, Senhor, de perceber a tua presença e ouvir a tua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Crescer em graça é amadurecer de tal maneira que Jesus seja visto em nós. A gente está falando sobre crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. E crescer em graça é quando você chega num lugar, a pessoa já não reconhece mais vocês. Porque o Cristo que habita em vocês, ele se comporta mais do que você. Então, passa daquilo que você é. A gente está meditando no texto de Atos 2, 42, 47, se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês aí, para a gente poder ler junto. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Amém? Posso ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem não conseguiu abrir, tudo bem. Presta atenção em mim aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É engraçado que já começa ali, né? Não sei quem conhece o contexto ali de Atos, a gente já leu, já estudou algumas vezes, mas o contexto ali, Jesus foi embora, o Espírito Santo foi levado,
E ficou a igreja ali, a galera querendo viver, continuar a viver, então, aquilo que Jesus ensinou. E aí, a partir daquilo, eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e foi um reteté total lá. E aí, aqueles que tinham tido aquela experiência com Jesus, passaram por algumas coisas. E aí, aqui no final, aqui do capítulo 2 de Atos, está relatando um pouco mais do que aconteceu com aqueles que tinham tido a experiência com o Espírito Santo. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa parte de Atos, na verdade, esse texto, esse contexto todo de Atos, ele é um relato daqueles que receberam o Espírito Santo. Aqueles que receberam o Espírito Santo estavam vivendo isso aqui de forma natural. Eles estavam perseverando nas orações, na comunhão, na relação, e viviam em comum, tudo que tinham compartilhavam, porque o que importava era que todos estivessem vivendo aquilo que eles estavam vivendo. Crescer em graça não é algo que pode ser acelerado ou produzido, é algo que precisa ser plantado, cultivado, regado, permanecido e enraizado, até que o Espírito dê o crescimento e o fruto conforme as estações. Quando nós nos dedicamos àquilo que é essencial, que é o que fala aqui no começo do texto, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, quando a gente se dedica às coisas que são essenciais, as nossas raízes vão crescendo. E a harmonia e a perseverança, elas fazem parte desse fruto que vai nascendo. O fruto do Espírito faz com que você exale esse lugar de permanência, de persistência, de harmonia, de comunhão, de fazer acontecer. É uma coisa que é natural. Então, quando nós nos dedicamos para as coisas que são essenciais, que na verdade, depois que você conhece Jesus e tem uma experiência verdadeira com Ele, é quase como se fosse o seu ar. Você não consegue mais não orar, você não consegue mais não estar em comunhão, você não consegue. Isso faz parte da natureza da semente que foi plantada. Então, quando você vive uma vida com Deus, não perde o foco não, gente. Deixa os dois treinarem ali, que daqui a pouco é o deles. Eu sei que tá muito bonitinho esse casal com o nenenzinho ali, que logo vai ter um igual. Mas não perde o foco não, deixa eles distraírem ali. A Soraya disse que ia ver no YouTube lá, com eles lá. Mas, enfim, é muito fofinho mesmo. Mas, assim, calma aí que apagou a tela aqui, gente. Mas, assim, quando nós estamos nos dedicando, de fato, àquilo que é essencial, é inevitável o fruto da harmonia, o fruto da perseverança, o fruto do perdão, de tudo aquilo que a gente meditou essa semana, nos devocionais, que eu sei que todo mundo fez as meditações essa semana. Mas é quase que inevitável. Como é que eu tô incomodada com esse negócio aqui? Amém. E aí eu fiquei pensando, né, cara, mas o que leva, né, as pessoas a desistirem? Porque eu já passei por isso, eu já quis desistir da minha própria vida, eu já quis desistir do meu casamento, eu já quis desistir dos meus empregos, né? E eu fiquei pensando, né, o que leva as pessoas a desistirem? Na verdade, as pessoas, elas desistem por muitos motivos, né? Mas se você for pensar, a base desses principais motivos são medo, acomodação, crenças erradas
ou por até não saber o que fazer, aí fica, não sei para onde vou, se não vou, eu vou ficar aqui, aí acaba, tipo, não foi nem, tá entendendo? Um ponto em comum das pessoas desistirem é o fato de criarem um ciclo de desculpas e não soluções. Então, ela tem uma boa desculpa, mas nunca tem uma boa solução, e aí acaba girando, e acaba não saindo desse lugar. Ou porque não ousam e não se arriscam, e aí criam justificativa para não executar. Né? Então, eu fiquei pensando em várias coisas que podem paralisar uma pessoa ou até fazê-la recuar. Né? E eu acredito que muito tem a ver com isso. E aí fui pensando, né, cara, quantos exemplos na Bíblia a gente tem de pessoas que perseveravam, né? E o mais doido é que, assim, ó, se você for olhar na Bíblia, os vários relatos, né? Eu anotei 2, 3, eu acho. 3, não, 4, sei lá. Vou ler aqui para vocês. Mas, assim, de pessoas que perseveravam, as pessoas que perseveravam eram pessoas que tinham tido, de alguma forma, algum tipo de experiência com Deus. Até as do Antigo Testamento. Porque às vezes a gente acha, teve uma experiência com Jesus, teve o Espírito Santo, mas não, e aqueles que ainda não tinham tido o Espírito Santo, mas conheciam e confiavam naquele que de fato era real, aquele que de fato tinham prometido. Né? A perseverança de Jó, por exemplo, Jó era um homem que a vida era repleta de bênçãos e prosperidade. A gente estudou sobre Jó uns meses atrás, né? Leu Pode deixar. Meditou sobre Jó, né, alguns meses atrás. E aí Jó, cara, ele tinha uma vida perfeita e do nada ele foi perdendo tudo. E aí os seus amigos começaram a duvidar até dele. Acharam que ele estava passando pelos perrengues que estava passando porque ele tinha pecados escondidos. Quem aqui já sofreu de estar passando por um monte de coisa e os amigos achando que era você que estava em pecado e na verdade não, era uma provação ali. Né? E o que a gente aprende ali com a perseverança de Jó? Né? Que mesmo no desespero, Jó confiou em Deus, ele permaneceu fiel, mesmo perdendo tudo. Gente, ele perdeu tudo. E ele ficou até o fim lá. Deus honrou a sua perseverança e restaurou ele abundantemente. Então, sempre que a gente decide, mesmo que a gente não tenha culpa de nada, porque às vezes a gente acha que, então... Estou colhendo aquilo que eu plantei. Realmente, a gente planta, a gente colhe. Cada um vai colher do seu jeito, a sua plantação, é fato. Mas quantas vezes a gente acha que a gente está passando por provações, por lutas, por perrengues, porque a gente fez algo errado? Ou a gente sempre faz tudo certinho e está passando por alguma coisa e pensa, poxa, mas eu fiz tudo certinho. Como se fosse uma condição. Eu faço tudo certinho e agora Deus tem que me abençoar. Nós não conhecemos o plano de Deus, nós não sabemos o porquê, mas se nós confiarmos nele e permanecermos, ele é fiel e justo para nos provar e nos mostrar que ele é bom. Foi o que aconteceu com Jó. A gente vê a história de José. José, um dos 12 filhos de Jacó, ele tinha sonhos especiais e não sabia que eles os levariam a passar por tantos problemas. Os seus próprios irmãos traíram e o venderam como escravo. Mesmo longe de casa, ele continuou a seguir a Deus. Mesmo quando foi injustamente preso, José não perdeu a fé em seus sonhos. Quando ele interpretou o sonho para Faraó, foi promovido a governador. Quando a fome chegou à terra, a sua família veio do Egito e encontrou José. Aí pensa, os irmãos que venderam José, que botaram ele no perrengue, acabaram sendo servidos pelo próprio irmão. O Senhor, ele faz a justiça de uma forma que a gente não entende, mas ele faz a justiça. E aí, o que a gente aprende com a história ali de José? Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. José não desistiu, mesmo quando enfrentou traições e prisão. José persistiu e os seus sonhos se cumpriram, mostrando a importância de não desistir das nossas visões. Deus efetua tanto querer como realizar. É engraçado quando o Thiago veio falar para mim que ele queria plantar a igreja e sair de Joinville. Eu olhei para a cara dele e falei, eu não vou, vai sozinho. Eu falei, não vou. E aí ele
fez todo o plano de plantação lá, e eu comecei a fazer parte dos projetos, e aí o Senhor começou a inclinar meu coração. E aí, do nada, eu comecei a achar super legal e falei, vou junto. O Senhor começou a mudar meu coração, coitado do menino lá fazendo tudo. E aí, o que aconteceu? Ele apresentou todo o plano de plantação para os nossos pastores e falou assim, mas pastor, para isso dar certo, eu preciso ir. Porque alguém precisa levar a semente, o DNA, né? Porque, assim, é como se eu olhasse para vocês e falasse, ó, façam tudo que eu faço, sem vocês nunca terem feito junto. É muito difícil pensar em começar do zero sem a pessoa. Como se eu falasse assim, ó, gente, façam um pão para mim do jeito que eu faço. Como é que vocês vão fazer? Vocês não vão conseguir fazer, porque vocês não passaram um tempo comigo sempre fazendo o mesmo pão. A Soraya já vai saber fazer, porque a Soraya ficou um bom tempo aqui em casa fazendo pão comigo. Vocês conseguem entender? Então é importante, né? E ele chegou o pastor e falou, pastor, mas eu preciso ir. Aí o pastor olhou para ele, não, de jeito nenhum, você não sai daqui. Ele era o braço direito do pastor, como é que ele ia sair de lá? Ele chegou em casa indignado, ele falou, Agatha, eu ouvi Deus falando que era para eu ir. Cara, a gente começou a orar, eu falei, amor, de duas uma. Ou você ouviu um Deus diferente do Deus do pastor, ou o Senhor vai confirmar no coração do pastor. Gente, não passou 3 meses. O pastor chamou ele e falou, eu preciso te enviar. Ele não rompeu a aliança dele com o pastor para poder ir fazer aquilo que Deus estava falando, porque Deus efetua o querer e o realizar. E aí o pastor enviou ele para o Rio de Janeiro. Ele não precisou sair em rebeldia, ele não precisou fazer pelas forças do próprio braço, porque Deus falou, ele ouviu Deus. Se foi Deus que falou, por que ele não podia vir? Porque o Senhor, ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Se ele falasse que vinha quando eu disse não, talvez a gente não teria nenhum casamento mais. Mas Deus falou com ele. Assim como Deus falou com José, e os irmãos ficaram enciumados e jogaram ele no buraco, venderam ele. Mas José continuou, ele perseverou, ele persistiu, porque ele sabia que Deus estava falando com ele, que era aquilo que era para ele viver. E se não fosse para ele viver, isso é uma coisa engraçada, que é um tipo de oração que eu faço até hoje. Mas aí eu uso o meu benefício, né? Que às vezes eu quero resolver algumas coisas com o meu digníssimo esposo, e aí ele não concorda. Aí eu fico muito brava, né? Aí eu falo, ó Deus, é o seguinte, se eu tiver errada, muda meu coração, mas se ele tiver errado, muda o dele. É uma oração justa, gente. Porque eu não quero agir em rebeldia. Ser contra o meu marido ou contra Deus? Só fazer porque é a minha vontade. Eu quero estar totalmente submissa à vontade do Senhor e submissa ao meu marido, porque submissão é estar sob a mesma missão. O que adianta eu querer ir para um lado, meu marido querer ir para o outro, eu querer ir para o lado e Deus projetando outras coisas para mim? Não faz sentido. Tem a questão de Paulo também, a perseverança dele para pregar o evangelho. Incansavelmente ele foi, pregou o evangelho, passou por um monte de coisa. Em meio à dor, perseguições, ele se manteve firme proclamando o evangelho. Ele foi para as prisões, enfim, foram prisões, foram naufrágios, foram pessoas tentando impedir ele a pregar o evangelho, mas ele permaneceu. O resultado da sua perseverança está provada em mais de 1/3 do Novo Testamento, o qual ele escreveu. Gente, eu não sei se vocês já pararam para meditar mesmo nas cartas de Paulo ali. É muito legal, né? Eu queria muito ter conhecido o Paulo. Cara, ele é demais. Eu fico olhando assim, gente, é muito incrível. Tem um cantor agora que eu tenho escutado, que é o Marcos Telles. É Marcos Telles? Marco Telles. E ele fala das cartas de Paulo, assim, e ele vai falando e tocando, e no final ele canta, assim. É muito, muito legal, assim, é muito incrível. Eu fico imaginando, assim, Paulo escrevendo aquelas cartas ali, passando por tanta provação, e na prisão, pedindo, conversando e mandando carta. Eu falei, gente, o cara era demais. E o que a gente pode aprender com Paulo? Ele enfrentou as perseguições, os obstáculos, mas ele persistiu na missão. Ele manteve o seu foco em disseminar o evangelho, apesar das dificuldades. Quantas vezes, gente, a gente desiste? O trânsito está muito grande, está chovendo. A gente desiste de vir para o culto, não é nem para pregar a palavra, é vir para receber. Eu estou em casa, mais fácil, né? Mas às vezes eu estou em casa, minha vontade é não atender ninguém. E é sério, porque eu também sou de carne e osso.
Eu também tenho as minhas dificuldades, também tenho as minhas lutas, também canso. E olha Paulo, ele não desistiu em nenhum momento. Eu imagino ele ali querendo desistir, negociando assim com as emoções dele, pensando, não, vou pregar a palavra. Eu não tenho dúvida de que ele passou pelas lutas. Fica aqui comigo, dona Fátima, não vai não. Homero, volta! Volta! O Homero foi arrebatado já, gente. Persevera. Mantém firme. Ele manteve o seu foco em disseminar a palavra, apesar das suas dificuldades. Sua perseverança reflete mudança interna, inspirando outros a persistirem na missão de evangelizar. Outra pessoa que eu vejo assim, incansável, foi a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou por 12 anos sofrendo uma condição crônica de hemorragia. Imagina. Porque às vezes, por que eu fico pensando assim? Às vezes a gente está passando por algumas lutas, que a gente olha o irmãozinho e a gente fala, mas é fácil falar, ele não está passando por isso. Mas, gente, todo mundo tem a sua luta no nível de dificuldade que pode enfrentar. Para o pescador, Jesus pediu as redes, para o jovem rico ele pediu dinheiro. Às vezes, passar pelo que a Rávila está passando não vai ser difícil para mim. Então, Deus não vai me dar a prova da Rávila, porque a minha história é diferente, a família que eu nasci é diferente, o jeito de eu lidar com as coisas é diferente. Então, assim, aquilo que a Tereza está passando, talvez para mim não seja uma luta, porque eu tenho uma história diferente. Agora, deixa eu dar minhas lutas para a Tereza. Talvez ela vai olhar assim, se minhas lutas fossem essa, estava bom. Por quê? Porque são contextos diferentes, são histórias diferentes, são famílias diferentes. Então, não tente olhar para o irmão e falar, fácil. Não sei o quê. Cada um tem a sua bagagem, cada um carrega uma história. Cada um tem um pouquinho de um passado, ou muito de um passado, que define o que é o seu presente hoje. Então, assim, não olhe para o outro falando, isso é fácil, isso não é. É fácil falar em perseverar, queria ver se estivesse na minha pele. Porque, de fato, perseverar é difícil para todo mundo. E para essas pessoas aqui também não foi fácil. Só que elas perseveravam e a ideia aqui é a gente olhar para essas histórias como uma inspiração. Não olhando, mas se eu estivesse só passando por isso, estava bom. Queria estar sofrendo para pregar o evangelho, mas tem que sofrer para acordar todo dia para pagar as contas. Será que você não poderia estar sofrendo para pregar o evangelho porque está pregando pagar as contas? Será que o seu trabalho não poderia ser esse contexto? É tudo uma forma como a gente olha para a vida, como a gente vai vendo as condições. E eles fizeram daquele lugar que eles estavam a condição para pregar o que é perseverança com a sua própria vida, às vezes até de forma inconsciente. Ouvindo falar de Jesus e dos seus milagres de cura, essa mulher do fluxo de sangue, ela nutriu uma centelha de esperança em seu coração. Mesmo enfrentando o estigma social e a desesperança, ela decidiu que tocar na orla do manto de Jesus seria o suficiente para receber a cura que ela tanto ansiava. Com um toque simples, mas cheio de confiança, ela imediatamente foi curada da sua enfermidade. E Jesus sentiu o poder saindo de si e perguntou quem havia tocado. E diante da multidão, a mulher, tremendo de medo, mas de admiração, confessou que foi ela. Ao invés da repreensão, Jesus a confortou e elogiou a sua fé e declarou que ela era curada. A perseverança e a fé dessa mulher nos ensina a valorizar algumas valiosas lições. Mesmo quando todas as esperanças parecem perdidas, devemos manter a nossa fé em Deus. Eu não sei por que vocês estão passando, qual que é a luta de vocês, nem só para perseverar diante dos seus problemas, mas para perseverar na comunhão, para estar aqui no domingo, para estar num grupo, para se colocar num lugar de ser discipulado, de discipular, receber e dar, pastoreio mútuo. Mas a verdade é que se você perseverar nesse lugar, você vai desfrutar de coisas até maiores do que a gente está lendo. Obrigada.
Devemos persistir em buscar a solução para os nossos problemas, confiando no poder de Deus. A humildade em reconhecer a obra de Deus em nossas vidas é essencial para receber as suas bênçãos. Gente, pensa na situação dessa mulher. Naquela época, a mulher que sangrava muito, ela era impura. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela tinha que lavar as roupas dela em um espaço reservado, fora do lugar onde as mulheres lavavam as roupas no rio. Ou ela tinha que esperar todo mundo lavar para depois chegar. E era uma vergonha para ela ter aquela hemorragia. E ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele. Aí ela tocou. Ela sentiu. Jesus sentiu o poder saindo dele. E é como se não bastasse ela só tocar e vazar, tô curada. Jesus fala bem alto, alguém tocou em mim. Pensa no coração dessa mulher aqui, ó. Lascou, você é apedrejado. Pensa nisso. E aí ela peitou e falou, foi eu. Quantas vezes a gente está passando por alguma coisa e se esconde o poder de Deus que veio. E aí acaba guardando numa caixinha. Não fala. Não fala foi eu, não fala foi Deus. A gente se esconde. E não consegue perseverar diante de Deus, como a Rávila falou, nem diante dos homens. Eu sei que é uma luta, eu sei que é difícil. E eu sei que hoje a chance da gente abrir a boca e falar que foi Deus é grande. A probabilidade de ser esculachado, de passar vergonha, da pessoa rir da sua cara e falar, capaz, isso é a ciência, isso é a medicina, isso é o cara lá que estava precisando. Por exemplo, ganhei alguma coisa. Não, o cara ia jogar fora, me deu. Cara, não é assim, gente. O próprio Senhor toca no coração de todo mundo. As pessoas são usadas por Deus também para nos abençoar. O próprio Deus pode intervir em qualquer situação. Né? Enfim, a Bíblia ela vai ter inúmeros exemplos e histórias sobre harmonia e perseverança. Mas para cada um desses exemplos foi necessário vencer o medo, a preguiça, as crenças limitantes, a ignorância, as desculpas, a sua história, as ofensas, as palavras dadas sem calcular o preço. Todos nós passamos por todas essas situações. É engraçado porque a gente falou no encontro de mulheres sobre as emoções, e aí a pastora Cláudia falou sobre a importância das emoções. A tristeza, a preguiça, o medo, a alegria, a ansiedade, todas elas fazem parte do nosso sentir, das nossas emoções, do nosso eu, da nossa forma de viver. E o mais legal é que elas são necessárias para nós vivermos de forma saudável. Só que quando elas são equilibradas. Então, o medo, ele não pode nos paralisar, mas o medo nos protege. Igual o primeiro filme, Divertidamente, né, que a menininha ainda bebezinha, que ela tá correndo, aí tem um fio, e aí o medo vem e põe a mão no controle lá, né? Tipo, ela fica com medo, aí ela para, aí um outro vem, põe a mão no controle, ela vai lá e passa por cima do fio. Então, o medo saudável é o medo que te protege, não o medo que te paralisa. Porque o medo que te paralisa vai te levar, inevitavelmente, a falhar com a perseverança. A preguiça. A preguiça é coisa do capeta, gente. A preguiça não vai te levar para lugar nenhum. E a gente vem com as desculpas. É que eu já fiz muito, é que eu tô cansado. Precisa ter um equilíbrio. Precisa encontrar qual é o equilíbrio do lugar do descanso para o lugar da preguiça. Porque a preguiça, ela vai te levar para lugares bem distantes de usufruir aquilo que vem de Deus. Né? Essas pessoas na Bíblia, elas precisaram vencer o medo, a preguiça, as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Coisas que você acreditou desde pequeno, que te limitam de viver o que de fato é para viver.
A ignorância. Às vezes a gente ouve a palavra ignorância, a gente, ai, não, eu não sou ignorante. Mas ignorância é ignorar um conhecimento. Então, assim, ó, por exemplo, você não querer ler a Bíblia é ignorar aquilo que Deus tem para te falar a partir dela. Você ignorar uma palavra, um ensino, você ignorar um estudo, você ignorar uma informação, é ignorância em certa área. E às vezes a ignorância nos leva a esse lugar. Por exemplo, assim, ó, Jó, ele venceu muitas coisas porque ele não ignorou algumas informações a respeito de quem Deus é. Paulo, ele viveu muito do que viveu porque ele não ignorou algumas informações sobre quem Deus é e sobre quem ele seria em Cristo. Então, a gente não pode deixar que a ignorância entre nas nossas vidas. As desculpas esfarrapadas, a gente joga para o lado. Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero com o outro. Para que você possa viver em harmonia, para que você possa continuar a caminhada que foi proposta. Né? A nossa história, às vezes a gente se entra num lugar de vitimismo. No Souza, a gente trabalha muito o vitimismo. A pessoa vira uma coitada da história dela. Gente, vocês não são pobres coitados. Nós não somos. A nossa história, ela aconteceu com a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Deus, ele aproveitou todos os nossos erros e acertos para nos colocar exatamente onde a gente está agora. E aí você tem a opção de ser protagonista da sua história ou ser só mais um. Você pode fazer a diferença. Então não use a sua história como uma desculpa de que é difícil mesmo ser discipulado porque fizeram isso, isso e isso, eu não confio mais. Ou, é muito difícil no culto, porque eu já trabalhei a vida inteira e eu vivo cansada, domingo é o meu único dia de descansar. Você usa a sua história, as coisas que você fez, as coisas que aconteceram, ou a religião que foi imposta sobre você, para você deixar de viver aquilo que Deus tem para você como essencial. Eu não acho que o culto vai salvar você, eu não acho que o discipulado vai salvar você, mas é inevitável você querer viver isso depois que a semente do Cristo foi plantada em você. As ofensas. Às vezes alguém te ofende e você desiste no meio do caminho. Você está lá no trabalho, pensou em hoje ajudar todo mundo a bater a meta. Aí alguém te ofendeu, não vou mais. Sabe o que isso mostra? Que as pessoas é que definem a sua vida. Você é controlado pelas pessoas e não pelo próprio Deus. Alguém te ofendeu sobre alguma coisa? Continua. A palavra dada sem calcular o preço. Às vezes a gente fala que vai fazer na hora da empolgação. E aí sabe o que acontece? Não dá conta. Calcula o preço. Agora não calculou e falou que vai. Porque você se comprometeu com alguém. Deixa as pessoas te frustrarem. Deixa o que for. Mas a minha condição era que só se. Mas foi falada essa condição? Que hoje a gente está vivendo um tempo que você não consegue confiar 100% no que as pessoas dizem. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu fico... Quando uma pessoa fala, não, eu vou, não, eu te ajudo. Eu quero que a pessoa venha, mas eu às vezes fico assim, vou me prevenir, vou ter um plano B. Isso é horrível, gente. É desconfortável, Para mim, viver isso com a galera do mundo lá, que não conhece a Jesus, ok. Mas a galera que conhece a verdade, para mim não faz sentido nenhum. Então, persevere. Se você falou, faça. Essas são as coisas que a gente foi falando nos devocionais dessa semana, né? E como vencer tudo isso, né? Como perdoar, como crescer em graça diante de Deus e dos homens, né? Somente uma experiência com a verdade pode te levar a viver tudo isso de forma natural. E aí eu volto com a questão que a gente falou, né, em Atos, lá no começo, né? Que Atos é um relato de quem recebeu o Espírito Santo. Então, assim, se você recebeu o Espírito Santo,
significa que a semente do Cristo foi plantada no seu coração. Aí de duas uma. Se você não está conseguindo perseverar, pode ser que a semente do Cristo não tenha sido plantada, está tudo bem. É sua chance de morrer como uma árvore que não dá fruto, corta ela, deixa ela apodrecer, vai virar terra de novo e planta uma nova semente, para que nasça uma árvore saudável. Ou se você recebeu essa semente, já nasceu um brotinho, uma árvore, estava crescendo e deu uma anestesiada, permita-se ser podado. Podar dói. Tem que cortar uns galinhos lá que estão dando ruim, que não está fazendo a fruta vir. Mas é o que de fato vai fazer você dar o fruto do Espírito. Todo aquele que se arrepende entrega a sua vida diariamente nas mãos do Senhor. Morre para sua velha natureza, deixando-se ser cortado ou podado, e tem uma nova oportunidade de deixar nascer a semente do Cristo até que o fruto do Espírito cresça e floresça. Eu queria convidar vocês a meditarem um pouco, assim, pararem um pouco e olhar para a sua própria vida. Se você de fato se arrependeu, não é se arrepender dos seus pecados, não, porque isso você vai ter que se arrepender diariamente, isso é para sempre, porque todo dia você vai pecar, só se você for o próprio Cristo, daí levanta a mão para o céu que você vai ser arrebatado, tá tudo certo. Todo mundo peca diariamente, porque são as nossas lutas, a nossa carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você dá uma cambaleada assim para um lado, porque pecado, gente, não é, também é matar, roubar, né, trair, é tudo pecado. Só que a palavra pecado é errar o alvo. Então assim, ó, se você fez uma agenda perfeita hoje, e essa sua agenda perfeita tá fora da agenda de Deus, você tá errando o alvo. Então já é pecado. Então, é quase impossível não pecar. Eu tô ali todo dia assim, ó, tentando. Oh, Deus, me mostra aí qual que é a tua agenda. Tá entendendo? Então, pecado é tudo que você faz fora da vontade de Deus. Às vezes, até dar marmitinha para o mendigo na rua pode ser pecado. Você não sabe se Deus queria que ele comesse aquela marmita aquela hora? Às vezes, alguém ia mandar uma outra pessoa ali. Sei lá. Então, se você não estiver sensível à voz de Deus e você fizer sem que seja a vontade dele, é pecado, você está errando o alvo. Deus é misericordioso, ele vai lá e vai consertando tudo que a gente faz. Às vezes a gente precisa pagar o preço de algumas coisas, porque tem coisas que a gente realmente plantou, tem que colher, não tem o que fazer. Porque tudo que a gente faz ecoa de alguma forma no universo. Tudo que, qualquer ação, qualquer reação vai ecoar no universo. Então, assim, se arrepender ao ponto de entregar a sua vida para Jesus, porque eu vou ser bem sincera, para mim, não sei o que vocês pensam, mas eu preciso entregar a minha vida diariamente para Jesus. Todos os dias eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso me arrepender de tudo aquilo que eu fiz, mas mais do que isso, por ter andado até aqui sem Ele. Então, assim, é claro que eu não estou andando esses anos todos sem Ele, porque eu, de fato, reconheci Ele como meu Senhor e Salvador, e para mim, não tem mais nada que vale mais do que isso. Só que tem tantas vezes que eu não me permito ser podada, que eu não estou sensível à voz dele, até a voz dele falada através dos meus irmãos, e eu preciso diariamente me arrepender disso. E essas pessoas só viveram tudo que viveram ali em Atos, porque elas tiveram um encontro, tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e decidiram entregar suas vidas para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Não é uma fórmula mágica de dizer, vamos perseverar, e aí vocês vão se esforçar para estar todo domingo juntos, para estar em todos os grupos, para estar toda semana no Havruta, lá no seu discipulado. Você pode se esforçar o quanto você quiser, mas se o Espírito Santo não tiver feito em você, não vai ter fruto. Vai ser como o exemplo que o Tiago sempre dá lá da árvore com frutos amarrados para parecer bonita na foto, mas por dentro não tem nada. Porque não nasce um fruto de uma árvore infrutífera. E também não nasce limão na macieira.
Então você precisa querer a partir de você. Eu vou ser bem sincera, se você não quiser, você pode vir aqui todo domingo, não vai mudar nada na sua vida. Se você não quiser o Cristo, você está vindo aqui. Pode ser que vindo aqui pelo menos uma hora o Cristo toque em você. É melhor vir aqui do que nada. Mas a verdade é que, com certeza, é melhor a lei lá, não matar, não roubar. Você faz porque não pode. Que se você pudesse, você matava. Às vezes na TPM dá vontade, né, Rabi? Mas a verdade é que quando o Espírito habita em nós, até a vontade de matar o marido da TPM passa. Tá vendo, Rabi? Então eu queria muito convidar vocês nessa noite a entrar num lugar de arrependimento.